pode vir, ele fará uma palavra. Nosso presidente da convenção, nós ficamos felizes e honrados com a presença dele. Humberto Siqueira, não conheci, toda vez nós vamos falar o nome. Ele da Rádio Melodia, você já conhece, mas ele mais ou menos, mas tudo bem, né? Deus te abençoe. Ele é pastor da igreja lá em Teresópolis, Rio Grande, Batista Montermont. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Primeiramente eu quero agradecer ao apóstolo pela honra de me permitir estar aqui nesta noite, ter a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para todos nós. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de participar dessa festa com homens tão ilustres de Deus e fico muito feliz por isso, por conhecer também esta igreja. O pastor Miraci, apóstolo, ele tem uma participação muito importante também no meu ministério, porque no primeiro aniversário que eu já pastoreando a Batista Montermont em Teresópolis, nós convidamos, ele esteve lá pela manhã, pregou, foi muito usado por Deus, almoçou conosco e foi uma bênção. Então eu quero parabenizar esta igreja pelos 41 anos, ao apóstolo pelos 27 anos de ministério, a pastora, aos irmãos, por tudo que Deus tem feito neste lugar. Eu estou feliz de estar aqui também porque estou acompanhado de mais do que ovelha, um amigo, é um irmão. Davi Assis está comigo aqui, fique de pé, por favor, Davi. Esse homem de Deus, é amigo, pode sentar, amado nosso, filho do ilustre e inesquecível pastor Paulo Caolastin, que foi amigo do apóstolo Miraci. Ele nos acompanha aqui nesta noite, nós estamos felizes por isso. Eu não quero me delongar muito e quero nesta noite pregar a palavra de Deus. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma mais ou menos. Qual vocês querem primeiro? Não, chega a um acordo. Vou dar a mais ou menos. Não é ruim, é mais ou menos. Eu falo pra caramba, irmãos. Quem ouve melodia? Bom número de pessoas. Então ouça quarta-feira. Essa quarta que vem eu coloco. Ouçam todos os dias, porque é bênção na vida de vocês. E aí eu gosto de falar demais, irmão. Lá na igreja eu começo a pregar e daqui a pouco eu perco a hora, vou embora. Essa é a notícia mais ou menos, porque você fica preocupado, meu Deus, que horas eu vou sair daqui? Eu podia até brincar aqui e dizer que eu era a pessoa que ia para mais longe aqui, mas não sou, porque tem uns irmãos que vão para a região dos lados, já disseram que eu vou embora hoje, não é? Então já estou preocupado com o horário. Essa era mais ou menos. Agora eu vou dar a boa. A boa é que eu fiz esse ano 13 anos de ministério. Há uns 15 que eu prego. E eu estou aprendendo agora que eu não preciso falar muito, eu só preciso falar aquilo que Deus quer que você ouça. Amém? Uma outra coisa que eu vou pedir a vocês, orem por mim, porque eu tenho um pequeno detalhe, problema. Às vezes eu perco um pouco a atenção. Lá na igreja eu estou pregando, apóstolo, daqui a pouco eu paro e falo assim, o que eu estou falando mesmo? Aí eles me ajudam a lembrar, porque eu tenho déficit de atenção. Então, por exemplo, eu vou te pedir um favor carinhosamente, evite conversar. Você vai me ajudar, sabe por quê? Eu leio lábios, irmãos. E quando você conversa, eu fico tentando ver o que você está falando. Você pode estar falando de mim. Você pode virar para lá, que esse homem veio lá de Teresópolis fazer aqui, para pregar uma mensagem ruim dela, que não botou o outro. Aí eu vou tentar ler os seus lábios para ver se você está falando do pregador. Nisso que eu leio os seus lábios, já esqueci o que eu estou falando. E aí eu me perco, a mensagem demora um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que nessa noite nós seremos, por misericórdia, instrumentos de Deus para as nossas vidas. Gosto do tema, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas quero compartilhar com você, dentro deste tema, um outro versículo bíblico que permita, apóstolo, permita, por favor, Gênesis capítulo 38, eu quero a sua máxima atenção, porque eu prometo tentar não demorar, não vou demorar. Esse negócio aqui de que a primeira notícia mais ou menos, que eu falo muito, é para testar a igreja. Porque se eu disser que falo muito tempo, ninguém deu um glória para todo mundo calado, eu já sei que eu tenho que falar rápido, porque senão vão levantar e vão embora. Mas quando dou glória a Deus acalma, que nem vocês deram, aí eu já sei que eu posso relaxar, entendeu? Tá uma estratégia, irmão. Aí me dão corda. Fique tranquilo, irmãos, como regiamos lá. Gênesis capítulo 38.
Nós vamos fazer a leitura somente de um versículo e eu vou contar essa história que vocês já conhecem. Nós vamos compartilhar, vamos ler somente os 18. Eu vou pedir a você, para que não leia o restante, vocês já conhecem a história, eu só quero compartilhar aqui alguns conselhos de Deus para comermos, vivermos, termos o melhor desta terra. Gênesis capítulo 38, versículo 18 diz assim: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E ele lhe deu. E ela entrou, e entrou ela, e ela concedeu dele. Somente até aí, feche os seus olhos, feche a sua Bíblia, cubra a sua fronte. Senhor, nós estamos na tua casa nesta noite e temos o prazer de cultuarmos a ti. Fala conosco, Senhor, na simplicidade da tua palavra e da maneira que tu quiseres. Faça da maneira que estiver no teu coração e no teu propósito para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar, obrigado. Eu quero pedir a sua atenção por alguns minutos, para que eu possa compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero te contar essa história que certamente você conhece. Eu costumo dizer que é uma história que poderia dar uma telenovela, poderia dar uma peça teatral, é uma história que poderia se resumir num livro. E eu até confesso que já tive a intenção e algumas vezes já esbocei, tentei escrever um livro em cima dessa história, e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo através desse texto. É bem verdade, irmãos, que nesse tempo ministerial, nesses poucos anos que eu estou em Monte Irmão, 2 anos como pastor, presidente da Igreja Batista Monte Irmão, eu só preguei mensagens pré-determinadas 3 vezes. Por 3 vezes eu me sentei, me debrucei sobre a palavra de Deus, busquei os textos para pregar sobre 3 temas específicos. Deus colocou no meu coração o desejo de falar à igreja. Uma vez eu falei sobre, especificamente, céu e inferno. Numa outra oportunidade, perto da política, eu falei sobre política. E numa outra oportunidade, eu falei sobre prosperidade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque cada pregador tem sua forma de receber a mensagem. Cada um tem a sua maneira de receber. Eu tenho os meus hábitos, eu costumo dizer lá na minha igreja, que são as minhas esquisitices. E eu tenho a maneira que Deus trata comigo. E geralmente as mensagens que eu prego são mensagens de momentos em que Deus fala comigo, através de um texto, através de uma conversa, muitas vezes com um colega. E aquela palavra veio ao meu coração, e eu vou à palavra de Deus buscar suicídio na palavra, porque ela é fiel e digna para realizar toda a vontade e propósito de Deus. Eu busco na palavra então um texto para tentar trazer a mensagem que Deus falou no meu coração. E essa história aqui, numa oportunidade em que eu estava num propósito de jejum e oração, lendo esse texto, como tantas vezes nós já fizemos, Deus me mostrou algumas riquezas dessa palavra. E eu quero pedir a sua atenção por alguns minutos para nós compartilharmos essa história. E tudo tem a ver com o tema desta noite, de Isaías 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, que diz: Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E nós temos nessa noite alguns conselhos práticos para que vivamos o melhor desta terra. É bem verdade que o nosso Deus, que nos tem como filho, tem como propósito absoluto que nós possamos viver o melhor desta terra. Eu hoje ouvi uma palavra, hoje pela manhã, estudando a palavra de Deus, eu ouvi uma frase que mexeu comigo, irmãos. O servo de Deus, ele não vive de salário, ele vive de herança, porque ele é filho de Deus. Toque no teu irmão e diga a ele: você vive de herança, meu irmão, porque você é filho de Deus. Mas existem algumas coisas que eu quero compartilhar nesta noite através desta história de Judá. É interessante porque o texto começa falando, no capítulo 37, contando a história de José, que é a história mais conhecida. Ela dá uma parada no 38 para contar a saga de um homem Judá, um dos irmãos de José, que depois daquela experiência trágica, uma experiência que trouxe a eles um pesar muito grande, no momento em que eu vou aqui tentar ser objetivo para ganharmos tempo, naquele momento em que os irmãos decidem então se livrar de José, porque sentiam ciúme e também inveja de José. Vocês conhecem bem a história, por isso eu posso aqui trazer um pouco mais de objetividade e praticidade nesta mensagem. Após aquele incidente de terem primeiro pensado
ele entra em relacionamento com esta mulher e tem com ela 3 filhos. O primeiro mais velho E, o segundo Onã e o terceiro Selá. A palavra de Deus diz que o primeiro filho mais velho E, ele se conduzia de uma maneira que não agradava a Deus, então ele veio a morrer. O segundo filho, então, Onã, por obrigação teria que se casar com a viúva de E, porque E havia se casado com uma moça chamada Tamar, que entra nessa história. Fique ligado, acompanhe o raciocínio. Morrendo então E, Onã, o segundo filho da cadeia hereditária, por uma questão de lei judaica, de tradição judaica, Onã tem que se casar com a viúva, porque assim determinava a lei. E preste atenção, Onã teria que ter um filho com Tamar para perpetuar a semente da família. Só que, pela lei, Onã, casando-se com Tamar, a viúva de seu irmão, e tendo com ela um filho, esse filho tomaria o lugar do irmão falecido. Deu para entender? Se deu para entender, se entendemos, pastor? Se não entender, depois você pergunta para o apóstolo. É muito simples. O primeiro filho de Judá casa-se com Tamar. Ele morre. O segundo filho na cadeia hereditária, por uma questão de obediência da lei, ele tem que se casar com a viúva, ter um filho com ela, só que esse filho tomaria o lugar do irmão que faleceu. Amém? Só que o texto vai dizer, eu quero que você não leia agora, eu não vou inventar nada, no máximo os textos, mas não aumenta e inventa. Só para você acompanhar aqui. Só que o texto vai dizer que eu não sabendo disso, o que ele faz? O texto diz que ele tem relações com Tamar e lança um líquido semital no terreno. Ou seja, ele não permite que a sua esposa engravide, porque ele sabe que se isso acontecer, o filho que nascer vai tomar o lugar de E. E qual era o propósito de tudo isso, irmãos? O primeiro filho, primogênito, tinha direito à porção dobrada na herança pela lei também judaica. Onã, sabendo disso, ele tem relação com a sua mulher, mas não permite que o líquido semital seja introduzido. Ele lança no terreno para que ela não engravide. Se você entendeu, diga amém. Beleza? Eu preciso explicar melhor, porque é enrolar um bocado. Acontecendo isso, a palavra de Deus diz também que Onã veio a falecer. E aí sobrava na cadeia hereditária somente um irmão, que era Selá. Só que Selá era muito novo. Judá então chama a sua nora Tamar e pede que ela volte para a casa dos seus pais, espere o tempo passar, porque passando o tempo, Selá iria crescer e ele daria Selá em casamento a Tamar. E aí então estaria garantido que a família iria se perpetuar com os filhos que nascessem. Só que o tempo passa, o tempo corre. A mulher de Judá falece. Judá então fica sem esposa. E o tempo que passou, Selá cresceu. Judá, podemos sugerir que tenha se esquecido do trato que fez com sua nora. Não manda chamar sua nora para se casar com Selá. Desculpe, para se casar com Selá. E acontecendo isso, então, num determinado momento da história, Judá decide ir a um lugar chamado Tina, onde eles comercializavam animais, tinha uma festa onde bebiam vinho, onde se alegravam, tosqueavam ovelhas. Judá então vai para essa festa. Alguém chama a nora dele, chama Tamar e diz: Tamar, Selá cresceu, a mãe dele morreu, a esposa de Judá morreu, e o seu sogro esqueceu de você. Ele não chamou você de volta para casar com o menor filho dele, com Selá. E aí todos nós sabemos que naquela época uma mulher viúva e sem filhos estava totalmente desprotegida. Eu poderia assegurar nesta noite que naquela época, irmãs, não hoje. Hoje, graças a Deus, a mulher tem um valor fundamental. Eu costumo dizer até que as mulheres estão talvez num momento nosso agora de modernidade, no melhor momento da história, onde estão alcançando os melhores níveis e status na sociedade. Haja visto aí, nós temos uma presidenta, não é, a Dilma, que chegou a esse posto. Pois bem, a Tamar tem no seu coração então a angústia de saber que ela não tem um marido e não teria filhos. Ela começa a pensar, ela começa a bolar um plano. Ela começa então a desenvolver na sua mente um plano para tentar acabar com aquela agonia da insegurança de não ter filhos. E aí é que entra o problema. Aí é que entra a grande dificuldade. Ela pensa com a sua mentalidade e engenha um plano terrível. Ela recebe notícia que o seu sogro havia ido à China participar de uma festividade onde se negociava animais, se tosqueava ovelhas, e que ele passaria pelo caminho de Tina. Então, a Bíblia diz
mensagem aqui porque eu queria dar o primeiro conselho prático nessa noite. Eu quero te dizer que eu não vou dizer nada aqui que você nunca tenha ouvido, muito pelo contrário. Eu vou dizer coisas aqui que você já ouviu muitas vezes, mas Deus muitas vezes usa um profeta naquele dia para nos alertar sobre coisas que precisamos aprender, relembrar e que possamos fortalecer em nossas mentes. E nessa noite Deus quer começar a tratar conosco numa área das nossas vidas. Meu amado, eu falo nessa noite não como pregador, mas falo como profeta do Deus Altíssimo. Cuidado com as pessoas que você anda se relacionando. Aleluia. Vou tirar o relógio aqui, porque o último O último eu quebrei. É claro que eu gosto de pancada de oculta, eu não vou dar, não, fique tranquilo. Eu acabo quebrando o relógio. Preste atenção nisso. Aqui eu começo a pegar dados da história e começo a aplicar. A Bíblia diz que ela, sabendo por onde seu sogro iria passar, e aqui o texto não diz que isso não é uma especulação, mas é fruto de pesquisas, era comum naquelas festas beberem. É possível então que Judá descesse daquela festividade já um pouco alterado, até mesmo pela festa, envolvido em tudo aquilo que aconteceu lá. Ela toma notícia disso, ela tira a veste de viuvez e põe um véu e fica no caminho por onde Judá vai passar. Ela falou um plano. Ela pensou: se ele não me deu o filho para casar, eu estou desprotegida porque eu não tenho filhos. Eu vou então me relacionar com ele. Só que quando Judá vem pelo caminho e olha aquela mulher, ele pensa que era uma prostituta cultural, que era muito comum naquela época. Ele pensa que na realidade ela fosse uma mulher que estivesse aí para vender o corpo. Só que a sua própria nora se disfarçou. Amado, preste atenção aqui em nome de Jesus. Cuidado com as pessoas com que você se relaciona. Eu aprendi desde cedo, no movimento pentecostal, renovado, como você queira, a buscar os dons espirituais. E eu confesso a você que eu não pedi muitos a Deus, a não ser, eu me lembro que eu pedi a Deus de maneira específica. Eu falei: Senhor, eu te peço que o Senhor me dê dom de discernimento. Eu quero olhar para as pessoas e discernir espíritos. Quer comer o melhor desta terra? Quer viver o melhor desta terra? Peça a Deus discernimento para saber com quem você está lidando, amado. Tem gente fazendo aliança com perverso, tem gente fazendo aliança com pessoas que não têm a mesma característica de luz, que não têm a mesma característica espiritual. E olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui, um profeta dessa noite. Se relacione com gente que tem o mesmo nível espiritual que você. Você está entendendo isso? Se você é uma pessoa que busca, se você é uma pessoa que ora, você tem que tentar se relacionar com gente que pode orar com você, buscar com você, ter a mesma dimensão espiritual que você. Esse é o fecho. Aí você vai dizer assim: pastor, então eu não posso, como é que eu vou ajudar o mais fraco? Calma, não estou dizendo isso, amado. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Uma das tantas coisas que a gente aprende: relacione-se com poucos, mas intimidade para poucos. Aleluia! Por que só aprendi isso com Jesus, pastor? Muito simples. Ele andava rodeado por uma multidão. Aonde ele ia, uma multidão acompanhava. Mas ele escolheu 12 para sentar e ensinar. Desses 12, 3 estavam com ele nos momentos mais difíceis. Mateus capítulo 17 vai narrar que quando ele sobe ao monte da transfiguração para mostrar a sua natureza divina e mostrar que ele não era simplesmente um homem, mas ele era um Deus homem. Ele era tanto Deus que não parecia homem e era tão homem que não parecia Deus. Ele decide se abrir e mostrar para alguns a sua natureza divina. Ele não leva todo mundo, ele leva Pedro, Tiago e João. 3 subiram com ele, 9 ficaram lá embaixo. Entre eles, Judas estava lá em Olha Deus falando com você, ó. Cuidado para você não dar intimidade para Judas. Judas não subiu no monte da transfiguração. Tomé não subiu no monte da transfiguração. Eu posso usar os dois aqui como exemplo. Judas o traidor. Ah, pastor, mas é assim. Judas o traidor e Tomé porque era um cético. Você quer uma pessoa que tem fé, quer acreditar
Você está entendendo? Eu pedi a Deus, eu quero dom de discernimento. Eu quero olhar e discernir espíritos. E aí Deus me ensinou, pode chegar para mim de cara feia, que não faz a mínima diferença. Pode vir com olhar desconfiado, que não faz a mínima diferença. Pode vir rindo. E aí Deus me falou um negócio, meu filho, não se preocupe com o que estão falando. Se preocupe com o que não estão falando. Porque o que estão falando você está ouvindo. O problema é o que não estão falando. E aí só o Espírito Santo para te mostrar a intenção. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu não quero ser enganado. E meu irmão, eu vou te dizer, para aqui eu achei o Davi que anda muito comigo, está sempre comigo. Meu irmão, é eu bater o olho para Deus me mostrar e discernir a pessoa. Isso é dom espiritual, isso não é natural. Se alguns têm naturalmente, o problema deles, o meu foi Deus que deu. Aquela mulher lá no meio do caminho, coloca um véu, ela se desfaz. Eu não sei por que eu estou parado aqui, irmãos, nesse ponto. Talvez porque tenha gente aqui que está se relacionando com quem não deve. Talvez porque tenha gente aqui que Deus tem que desmascarar isso aí. Vou lançar uma palavra profética para a tua vida, hein? Deus vai te mostrar, vai desvendar, Deus vai revelar o caráter da pessoa com quem você está querendo se relacionar. Seja relacionamento afetivo, seja negócio, seja ministerial. Se segura, porque Deus vai te mostrar. Aí você vai ter que tomar decisão. No segundo livro de Samuel, você está milhão do invento. Se estiver errado, depois o apóstolo corrige. No segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, fala de um homem, Absalão. Todo mundo conhece. O nome dele, quando nasceu, seu pai Davi, o grande rei Davi, colocou o nome de Absalão, Abi de Aba, pai, Shalom de paz, ou seja, Absalão, Aba, Shalom, pai da paz. E esse filho foi um dos que mais me causaram guerra, aquele que lhe botou o nome de paz. O texto diz que esse menino, 14, 25 texto, que ele da planta dos pés ao último fio de cabelo era o mais lindo de todo Israel. Ele parecia comigo, apóstolo. Ué, meu irmão, eu sou lindo, se eu não me achar lindo, quem me achar? Só a Neide, minha esposa. Porque até minha filha de 15 anos que está em Rio das Ostras passeando, o Jonathan de 10 e o Juan de 5 estão com a mãe na casa da minha sogra. Glória a Deus, aleluia. Sogra é uma bênção. Até minha filha gosta de vez em quando e nós estou lembrando. Viu? Eu já tinha esquecido o que eu estava falando, lembrei errado. Alguém começou aí. Até minha filha gosta de vez em quando nós estou lembrando. Papai só está tão forte. Eu falo, força, não diga que eu estou gordo. Não me enrola. Absalão era lindo, irmãos. E era comum naquela época pegar pó de ouro, untar o óleo, passar na cabeleira. Ele tinha um cabelo lindo. Vocês lembram disso? Inclusive até ele morre com o cabelo preso lá. Ele tinha um cabelo longo e bonito. No capítulo 15, versículo 6, do segundo livro de Samuel também, conta que ele parava a porta do templo, a porta do palácio, no lugar onde seu pai, Davi, recebia as pessoas para elucidar, para deliberar sobre suas causas. O texto conta que Absalão parava a porta de entrada. Fique ligado aqui que Deus vai liberar um olhinho para você agora. Ele ficava parado à porta do templo, quando alguém chegava e se ajoelhava, pegava na mão, beijava uma pessoa e dizia assim: quem dera se você tivesse um rei que soubesse cuidar dos seus problemas. Agora você imagina, meu irmão, a pessoa recebendo um carinho daquele beijo na mão, sujeito ajoelhado, pegando na mão e falando um negócio desse. O texto diz que fazendo isso, Absalão furtava o coração das pessoas. Toca no teu irmão e diz assim: meu irmão, cuidado com Absalão. E com Absalão também. Apóstolo, aqui não tem não, nem Monte Hermon, nem na Igreja dos Amados. Mas está cheio de Absalão por aí. Sabe quem é o Absalão? É aquele que fica parado esperando você passar para tentar furtar o teu coração. Aqui não tem isso não, vou tirar todo o microfone, mas tem lugar por aí que tem. Sujeito novo convertido chega na igreja todo contente, feliz da vida. Para ele está tudo perfeito. O louvor, o pastor, o culto pode acabar 11 horas que ele gosta de tudo. Aí o Absalão, que aqui não tem, nem Monte Hermon. Ele fica parado, a pessoa chega, tudo feliz. E aí, você está gostando da igreja? Nossa, a igreja é maravilha, o apóstolo é maravilha, tudo é uma bênção, tudo, o louvor está perfeito. Aí o Absalão, você chegou agora. Eu já estou aqui um tempão. Quando você conhecer, você vai ver os defeitos.
cuidado com as Abisaloas. Minha irmã, cuidado com a Absalão. E vou liberar a palavra aqui. Quem está orando aqui para casar? Qual semana? Ninguém tudo casado? Aí, homens e mulheres que acreditam para casar. Quem está sozinho? Quem está querendo um varão para o amor de Deus? Ninguém? Ei, irmã, vai chegar aqui. Desse jeito, essa força toda. Cuidado com a Absalão. Cuidado com a Absalão. Porque a aparência dele muitas vezes é até bela, mas o que vai por dentro não presta. Eu pedi discernimento a Deus, irmãos. E Judá pega aí. Deixa eu adiantar os pedidos. Ele para. E ela vai em direção a ele e começa todo um trabalho de sedução. Ele olha a mulher e eles têm ali uma conversa e decidem ter relação. Só que, como prostituta, ela teria que receber um pagamento. E aí, ele diz para ela: eu não tenho com que te pagar. Fica ligado agora, daqui eu vou correr para tentar acelerar, para terminar muito tarde. Mas você vai receber riqueza de Deus para a tua vida. Ele diz assim: eu não tenho como te pagar. Na hora que ele diz assim: você tem. Vamos fazer o seguinte: me deixa com o Senhor essas coisas que você tem aí. Depois você manda o pagamento e eu te devolvo as tuas coisas. Ele diz o quê? Ela diz: o selo, o lenço e o cajado. Eu quero nessa noite aplicar, presta atenção. Eu não estou dizendo que no texto bíblico grave seja consignado em ata. Eu não estou dizendo que o texto bíblico queira dizer que é isso. Eu vou fazer uma aplicação aqui para Deus falar um pouquinho mais conosco, amém? Ele abre mão de coisas que para ele são preciosas demais, por alguns minutos de prazer. Presta atenção aqui, ó. Para o teu acontecer, não valoriza o que Deus tem te dado. Quer comer o melhor nessa terra? Valorize o que Deus tem te dado. Presta atenção no que eu vou dizer. Mesmo que ainda não seja o que você quer, porque você sabe o que você quer, mas Deus sabe o que você precisa. Valorize o que você tem, meu amado. Ele não valoriza coisas importantíssimas para ele. Ela diz assim: me dá o teu selo. O que vai representar o selo para as nossas vidas nessa noite, irmão? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim, parte B: porque depois vós, de terem ouvido o evangelho da vossa salvação, foram, presta atenção, selados com o Espírito Santo da promessa. Amado, selo é identificação espiritual. Foi muito fraco. Selo é identificação espiritual. Aqueles que têm o selo do Espírito devem aplaudir e glorificar o santo nome do Senhor. Ele abre mão do selo, e o selo para ajudar é importantíssimo. Por quê? Ele era filho de uma família proeminente. O selo que identificava ele, dava a ele uma característica de ser reconhecido. Quando ele fechava o negócio, ele chancelava com o seu selo. Quando ele chegava em qualquer lugar que as pessoas olhavam para o selo que estava nele, em cima que estava nele, as pessoas reconheciam nele a sua proeminência. O selo é aquilo que faz você reconhecido. Quem aqui já chegou num lugar sem Bíblia na mão, vestido normal, sem terno, gravado, com roupa normal, você começou a falar, alguém virou você e falou assim: você é crente, né? Quem já passou por isso aqui? Isso aí é selo do Espírito Santo. Porque o crente é diferente. Amém? Primeiro que todo crente é bonito. Olha para esse irmão, esse irmão do lado é bonito. Ele é lindo, irmãos. O selo do Espírito Santo transforma uma pessoa mesmo. Ô pastor, vou falar, é um negócio sério. Tu já viu um lugar na face da terra onde tem mais gente bonita casada com gente mais ou menos? Só a igreja, Deus. É sério, vem em casa. Se vocês verem, a igreja é linda. Casada comigo, eu sou mais ou menos. Sou bonito, mas a igreja é linda. Você vê na igreja, às vezes, uma mulher bonita casada com um sujeito que não é. Ela pensa. E vice-versa. Porque o selo do Espírito Santo transforma, irmãos. A glória de Deus resplandece no nosso rosto. Crente é bonito, irmão. Amém? Não pode ser crente pitbull. O que é crente pitbull? Você chega na porta da igreja, vai
cumprimentar o sujeito, né? Graça e paz, hein? Graça e paz. Tem gente que não vai cumprimentar e vai embora. Tão bravo que é. Mas aqui só tem crente bonito. E crente bonito tem sorriso bonito. Olha o perdão, dá um sorriso bonito para ele. Se tiver faltando zagueiro lateral, não tem problema não. Aqui é bonito do mesmo jeito. Ele abre mão do selo. E o selo é aquilo que identifica você. Pedro sabe o que é isso. Porque você conhece a passagem bíblica que Jesus já havia dito para ele, Pedro: antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Ele disse: que é isso, eu jamais te negaria. E deixa eu adiantar aqui um pouquinho para a gente ganhar tempo. Não dá para contar a história toda, você conhece. Quando Jesus, que está saindo de uma sala da audiência com o sumo sacerdote para a sala do sacerdote, ele atravessa uma varanda e Pedro está parado, próximo, olhando Jesus de longe, quando ele está sendo levado para ser julgado e para ser condenado, para ser crucificado. Você conhece o texto? Pedro procura um lugar onde tem uma fogueirinha, vai para ali, a Bíblia diz que ele segue Jesus, que ele acompanha os acontecimentos de longe. Ele vai para um lugar para se esquentar e ao mesmo tempo para se esconder. Mas quando ele chega ali, ele para, alguém olha para ele e diz assim: você não estava com ele, não adianta fugir. Por mais que você queira, as pessoas vão identificar você, quem você é, porque você tem o selo do Espírito Santo. E vou te dizer mais, meu irmão, vou te dar aqui uma notícia boa agora. Você que está passando prova aí, você que está no momento de dificuldade, está num vale e está falando: Senhor, eu preciso receber. Às vezes é no momento que você mais precisa receber, é que você tem que dar. Quem já passou por isso? Já dizia o apóstolo Paulo: por amor a vós eu me deixarei gastar, sabendo que amarei mais e serei menos amado. Vai ter hora que você vai querer receber e você vai ter que dar. Pedro está querendo se esconder. Daqui a pouco alguém olha para ele e você sim. Você andava com ele. Ele diz: não sou eu não. Segundo, na terceira vem outra pessoa e diz também: você fala igual a ele. Porque quando nós andamos com Jesus, nós temos as características dele. Pedro começou a falar igual a Jesus, andar igual a Jesus, ter as características de Jesus, que tinha um outro detalhe: ele puxava no aramaico igual a Jesus. E você quer saber de uma coisa? É a mesma coisa minha esposa dele, nasceu lá em Recife, lá na terrinha boa. E desde hoje não, mas quando eu conheci isso, já se vão aí 26 anos atrás, nem se falava, irmãos, puxado. E a mesma coisa que chegava e falava assim: você nasceu aonde? Ela falou: bichinho, nasci no Rio, tá vendo? Não tem como, irmãos. A fala condena. Você já viu um povo com um jargão tão identificado como os crentes? Já viu o crente sobreviver na rua? E aí, não, só vitória, só vitória. E aí, tudo na mesa, glória a Deus. Isso é crente, irmãos. A linguagem do crente é diferente. O andar do crente é diferente. A comunicação do crente é diferente. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você aqui. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você vai ser reconhecido como alguém que tem o Espírito Santo de Deus. É o selo que Paulo diz que está selado. Toca no teu irmão e diz: você está selado. Eu não quero julgar Pedro não, irmãos, porque hoje pregando é mole falar. Pregando é mole. Mas eu não sei se eu estivesse no lugar dele, qual seria a minha atitude, irmão. Eu estou vendo que o homem vai ser crucificado e eu posso ter medo de ir junto com ele. Hoje, por muito menos, tem gente que nega Jesus. Hoje, por muito menos, tem gente que não bota a cara, irmãos. De vez em quando, lá no Rio, quando eu morava no Rio, uma vez eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Um determinado time de futebol lá, que eu vou dizer o nome aqui, que eu me recuso a dizer o nome, ganhou o campeonato, os caras subiram numa fiorinha, uns 15, com a camisa do clube, aquele negócio horrível, vermelho e preto. Subiram numa fiorinha, irmãos. Ó, quem está pregando sou eu, então a autoridade aqui agora é minha. E deixa eu te dizer uma coisa: rebeldia, se acender pecado de feitiçaria. Se se rebelar, vai ser feiticeiro nessa noite. Então aquiete aí, que a autoridade é minha. 15 cabeças em cima de um carro, 15 com aquela camisa, porque o time ganhou o campeonato, pastor. Deus te dá vitória todo dia. Como é que você se identifica para demonstrar, glorificar o nome dele através dessas vitórias? Eu gosto daquela passagem de João capítulo 9, quando Jesus vem chegando na cidade, tem aquele homem cego desde nascença, e os discípulos perguntam assim: os especuladores de Mortão estão cheios deles por aí.
Sabe, as pessoas ficam especulando, o que você está passando por problema, o que está vendo, se foi pecado, se foi o quê. Os caras perguntaram assim, Senhor, quem pecou? Encha os seus pais para que ele nascesse assim, céu. Jesus disse assim, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Quero dizer que esse problema aí é para a glória de Deus se manifestar e te dar vitória. Não é para te matar nem para te derrubar, é para te dar vitória. Você está entendendo? Eu não quero aqui questionar a fraqueza de Pedro. O fato é que tem gente que não tem coragem de botar a camisa de clube. O sujeito lá, irmão, o time fez um gol lá, o outro abraçou, o outro deu um beijo no rosto. Quando eu olhei, sentou pro outro, sentou para os caras nunca se viram, mas se beijam. Tem gente que tem facilidade de se emocionar com o gol do time. Aqui não tem nenhum irmão assim não, mas tem irmã que vê novela e irmã se torce. Ela vê novela e fica torcendo. A mulher está chegando a pegar o marido traído, ela quer assim, tem mulher, tem homem não, mas tem mulher, eu também, que chora vendo novela. Irmão, para chorar na presença de Deus é difícil, hein? No culto ele fica assim, oh meu Deus, olha a hora. No culto tudo dá agonia, aqui não tem ninguém, eu estou falando por falar. Mas, para outras coisas ele fica o tempo que tiver que ficar e nem se importa, irmão, ele nem se importa em ficar. Mas para a presença de Deus, ele se incomoda com o tempo, com tudo, mas para outras coisas, ele pode ficar horas e horas que não se importa. Tem gente que se emociona com tudo, mas não se emociona com Deus. E sabe o que te identifica? É o selo que você tem do Espírito Santo. É ele que se move em você. E Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, e aí tem negócio, amados, que eu mexo comigo. Quem aqui tem o hábito de ler texto e imaginar a cena? Não só tem alguém aqui não, tem mais de 2 mil comigo aqui esse negócio. Eu imagino a cena, irmãos, o texto que Jesus passou, já estou correndo para fechar, para encerrar. A Bíblia diz que ele fitou os olhos em Pedro. Amado, eu fico imaginando Jesus passando, o carro cantando, ele negou 3 vezes, Jesus olhando para ele e falou assim, aí Pedro, quem é você? Se liga aqui. Quem é você, Pedro? Você é aquele que quis andar sobre as águas quando eu chamei e depois afundou para vir por lá uma tempestade? Quem é você, Pedro? Aquele que quando eu perguntei quem eu era, só você teve a resposta, mas depois eu tive que repreender você como se fosse usado por Satanás, porque você falou que não devia. Quem é você, Pedro? Aquele que arrancou a de mal para me defender, ou esse covarde que agora se esconde? O olhar de Jesus poderia fazer todas essas perguntas para Pedro. Pedro deve ter tido crise de identidade, que ninguém está livre dela, porque tem momentos na vida em que a dor aperta tanto, a luta aperta tanto, que parece que você não tem força, parece que o Deus que você adora e diz que é tão grande, parece que sumiu, e você tem crise de identidade. Quem sou eu? Aquela que orava, subia longe, que falava em línguas, aquela que orava, que curava, aquela que Deus usava para curar, aquela que pregava sou esse agora que estou aqui desistindo, fraco, querendo parar com tudo. Quem sou eu? Pedro teve crise de identidade. Quero dizer para você nessa noite, não abra mão da tua identidade no selo do Espírito Santo. Toca no teu irmão e diga assim, irmão, você é um deles. Por mais que Pedro quisesse negar ou esconder, não era mais possível. Se eu errar, pastor, me perdoe, o senhor pode me consertar. Mas eu sou daqueles que acreditam que selo não se tira, irmãos. Deus não iria selar alguém para depois tirar. Selado por ele, permanecerá selado por ele. O selo do Espírito Santo está em você. Isso te faz um guerreiro com uma vantagem muito grande sobre o inimigo, hein? Porque ele olha para você e diz assim, aquele ali é selado, aquela ali é selada, eu posso. Eu posso ficar ao redor, eu posso bramar como um leão, mas 1 João 5,18 diz que eu não posso tocar nele.
o selo. Ele dá o lenço. Em algumas traduções, lenço, em outros, cordão. Mas era um lenço que servia para se segurar aí, porque aquilo tem que ser rápido, mas é a riqueza de Deus. Mas servia para sustentar o selo. O lenço que ele usava servia para sustentar o selo, era o que segurava o selo. O lenço. E o que é que o lenço simboliza nessa noite? Davi, meu irmão, meu brother, parceiro de caminhada, meu amigo. Tem coragem de usar? Me quebrou. Mas eu sei que ele tem. Isso é a minha. Quem tem coragem de usar esse lenço aqui? Que Deus certinho dizer que tem. Sabe por que ele tem coragem de usar esse lenço? Porque ele tem intimidade comigo. Sabe o que é o lenço? É intimidade, pastores. E sabe por que o lenço é o que sustenta o selo? Porque eu vou dizer um negócio que eu posso até estar errado, mas vou correr um risco grande aqui de estar errado. Você pode subir monte, você pode orar, você pode falar em línguas, pode ter revelação, pode profetizar, você pode ser o maior pam da parada. Mas se você não cuidar aqui de dentro, uma hora vai ruir tudo. Toca no teu irmão e diz assim, meu irmão, cuida da tua intimidade. O que vai aqui dentro, já dizia o poeta, coração é terra que ninguém pisa. A palavra de Deus diz de todas as coisas que você deve guardar, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele prosseguem todas as saídas. Cuida da tua intimidade. Vou voltar aqui para uma coisinha que eu disse aqui um momento antes. Não fica se abrindo para qualquer um. O lenço é intimidade. Judá abre a intimidade dele com uma pessoa que ele nem conhecia. E outra coisa, que estava diante dela na cara, se escondendo. Você fica se abrindo para qualquer um que você vê. Como tem gente frustrada por aí, irmãos. Como tem gente com a vida arrebentada por aí, porque se abriu para qualquer um. Porque abriu a intimidade para qualquer um. Porque não cuidou da sua intimidade. Valorize a tua intimidade. Eu falei aqui, repito, relacione-se com todos. Mas intimidade é para poucos. Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João. Getsemane, que é o momento que Jesus sente pavor, dor e medo, porque ele sabia o que estava por vir. Quem é que estava no Getsemane com ele? Pedro, Tiago e João. Quando aquela menina de 12 anos que havia morrido, Talita, quando ela vai ser ressuscitada, quando Jesus chega à casa daquele homem já para ressuscitar aquela menina, o cenário estava todo formado, os planteadores já lá chorando, todo mundo ele pode ir embora, acontecendo, essa menina já morreu. Jesus chega na porta da casa e diz assim, sai todo mundo, vamos para o quarto da menina. Ele abre, se liga aqui que eu vou lançar aqui uma palavra profética de Deus para a tua vida. Profética. Ele abre a porta do quarto e diz assim, não entra ninguém, só vai entrar aqui o pai, a mãe, mas por Deus, irmãos, Pedro, Tiago e João. Escute uma coisa, não fica abrindo a tua vida para todo mundo, contando a tua vida para todo mundo. Segura, não murmure, não fale. Conta os seus problemas para Deus e no máximo para o teu pastor, para a pessoa que Deus colocou sobre a tua vida com autoridade espiritual. Guarde-se em Deus, que Deus vai te dar vitória. Para de se expor. Para de ficar expondo a tua vida. Que está todo mundo lá fora, irmãos, quem estava ali lá chorando mais por profissão, mais por interesse, mais para ver o espetáculo. Tem gente que só está do teu lado para ver espetáculo. Tem gente que só está do teu lado para se aproveitar de você. Jesus falou assim, sai todo mundo. Pedro, Tiago, João, os pais aqui dentro, fechou a porta. Lá dentro o milagre acontece. Talita, cume. Talita, levanta-te. A menina ressuscita, o milagre acontece. Quem é que eu vou liberar a palavra de Deus para a tua vida aqui? Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Para de falar da vida, para de falar do teu marido, para de falar mal do teu marido, do teu filho, para de murmurar, porque Deus vai fazer um milagre dentro do teu lar. Fecha a porta da tua casa, ora lá dentro, porque Deus vai fazer um milagre lá dentro. Toca no teu irmão e diz para ele, irmão, cuida da tua intimidade, se preserve, diga para ele. Eu tenho que sair daqui. Ele abre mão do cajado.
E o cajado era a autoridade dele, irmãos, era o que ele usava para cuidar dos seus animais. Era um instrumento de trabalho dele. Escute aqui o que eu vou te dizer agora, bem rápido, você sucinto mesmo. Não abra mão do teu ministério, do trabalho que Deus te deu por nada. Nesses meus, pastor fez 27, é o dobro do meu tempo de ministério. O que eu tenho visto, irmãos, de gente abandonando o ministério por qualquer coisa, é uma enormidade. Gente deixando de tocar, de cantar, de pregar, porque se aborreceu com uma besteira. Gente deixando de ser instrumento de Deus dentro da igreja, porque se envolve com outras coisas lá fora. Olha aqui, por alguns minutos eu me recuso a acreditar que foram mais de 3 minutos, que Judá teve com aquela moça. Por alguns minutos ele abriu mão do cajado dele. Toca no teu irmão e diz assim: irmão, não abra mão do teu ministério por nada. Valorize o teu ministério, valorize o dom que Deus te deu, valorize o chamado que Deus te deu. Tem gente que abandona tudo por causa de um amor passageiro, irmãos. Tem gente que abandona tudo por pessoas que não valem nem a pena. Esses dias na igreja eu fiquei triste. A irmã procurou e falou: pastor, não dá não, vou voltar com o meu namorado, ele não é crente, ele vai sair, vai se divertir, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas na igreja, que eu vou com ele. Ela abriu mão do ministério de intercessão, ela abriu mão de estar com alegria na presença do Senhor, porque ela não estaria mais por sair com o namorado, para fazer a vontade do namorado. Valorize o teu ministério. Eu vou encerrar essa história, porque Judá abre mão. Ele tem relações com ela e entrega essas 3 coisas que vai embora. Eu sei que você conhece a história, mas deixa eu terminar para não ficar pelo meio do caminho. Tempos depois, ele chama o seu amigo e diz a ele: você vai no caminho de Tiro, no lugar tal, na esquina tal, leva aqui esse pagamento, tem uma prostituta lá, uma mulher, você vai pagar ela com esses animais e você vai pegar de volta as minhas coisas, porque eu agora senti falta. Não dizem que a gente só valoriza por perto? Me lembrei aqui de uma outra passagem, não vou falar não, porque eu me não, vou falar assim, rapidinho. José de Arimateia. Lucas vai dizer que ele é um varão de bem, íntegro, senador, pertenceu ao Sinédrio, não consentiu no voto e condenou Jesus. Perfeito. José de Arimateia merece aplausos. Ele pede o corpo de Jesus, já está correndo risco, porque você pediu o corpo do condenado, sem ser parente, você está correndo risco. Ele pede o corpo de Jesus, depois que ele está crucificado, ele pega com um lençol caríssimo de linho, que envolve o corpo de Jesus no lençol, ele paga caro no túmulo dentro de Jerusalém, porque um condenado com Jesus que pobre tinha que ser sepultado nos arredores, ele paga caro no túmulo para sepultar Jesus. Ele gasta, ele se arrisca, ele gasta dinheiro e investe quando Jesus está morto. Quem tem esse pastor? Ele tem que aplaudir ele. Eu tenho minhas dúvidas, porque João vai dizer que ele era íntegro, pertencia ao Senado, não consentiu no voto quando Jesus, vírgula, mas ele era oculto. Ou seja, quantas vezes Jesus estava pregando e ele estava lá escondidinho, ele tinha posição no Sinédrio. Para não perder posição no Sinédrio, ele não se deixava aparecer como discípulo. Ele se escondia, ele era oculto, ele era chamado crente ignóstico, desculpa. Era um crente que vai falando daquele que não aparece. Agente secreto. Ele era aquele que não se mostra. José de Arimateia não deu valor a Jesus quando ele estava vivo, foi dar quando estava morto. Em outra mensagem eu posso valorizar tudo que ele fez, mas se eu olhar por outro ângulo, eu vou dizer que ele deveria ter se esforçado muito mais enquanto Jesus esteve com ele. E nem veio me dizer que Jesus ressuscitou e que ele poderia fazer não, porque ele estava cuidando de um corpo que ali naquele momento para eles estava morto. Valorize as coisas que você tem no tempo, você tem que valorizar. Judá valorizou. Quando ele quer recuperar, escute o que eu vou te dizer. Escuta essa frase aqui, eu já estou encerrando. Quando você quer muito uma coisa que Deus não te deu, você perde uma que Ele te deu. Ouviu? Deus deu força a Sansão, não deu Dalila. Ele quis Dalila, perdeu a força. Quando você quer muito uma coisa, Deus não te deu, mas você quer, você quer, você quer. Você pode até conseguir, mas você vai perder outras. Entendeu? Ele
tenta recuperar a mão do amigo e lá. Quando o amigo chega lá e olha, não tinha mulher nenhuma, ele volta e botou, Judá. Tem mulher que mora, eu perguntei para ele, certo que nunca existiu. O tempo passou, Judá foi, então deixa. O tempo passou, aqueles amigos de plantão chegaram para Judá e disseram assim: Judá, nós descobrimos que está sabendo um negócio aí. O que é? Tua nora está grávida. Aí Judá disse: opa, não foi você lá, então ela cometeu um crime pela lei judaica. Ela tem que ser apedrejada. Vão lá e apedrejem ela. Todo mundo pegou pedra, porque para apedrejar todo mundo se reúne hoje. Sabe aqueles camaradas que são donos da verdade, os perfeitos? Vamos lá apedrejar porque ela errou. Foi todo mundo com pedra. Da mata paradinho, aquele barrigão. Quando ele se prepara para atacar a pedra, ele diz assim: pode até apedrejar, mas primeiro eu quero dizer que eu pai dessa criança. Aí ela pega, aí imagina a cena, eu viajo na Bíblia, imagino. Ela pega assim: ó, o pai da criança, eu não sabia que era Aisha, o pai da criança é o dono disso aqui, ó, o selo, o lenço e o cajado. Quando olhar, disseram: caramba, é Judá. Recolher as pedrinhas e voltar, dizendo: Judá, tem um problema aí. O que foi? Apedrejaram ela? Por nada não, Judá. Por quê? O pai é você. Judá disse: então deixe que ela viva, porque mais justo do que eu é ela. E é o tempo de dar a luz, a gente encerrar. Quando ela vai ter as crianças, na realidade eram gêmeos. Aí acontece uma coisa linda. Por quê? A primeira criança a nascer, quando eram gêmeos, assim como aconteceu com Esaú e Jacó. Quando a criança nasce, tinha que se botar a mão para fora. E a primeira criança que botasse a mão para fora, amarrava-se um fio roxo, para identificar o primogênito. Lembra? Por causa do direito de primogenitura, dupla honra. Quando o primeiro botou a mão, botou o fio roxo, ele recolheu. O segundo saiu de trás, rompeu tudo e pronto, saiu primeiro daquele. Aí a parteira disse assim: porque esse aqui é um rompedor, ele rompeu a ruptura, então ele será chamado de Pérez. Sabe quem é esse camarada? O primeiro da árvore genealógica, sabe de quem mais, nada mais nada menos do que Davi, a mesma tribo de Jesus. Dessa história toda começa a hereditariedade do Cristo, do último a se assentar no trono de Davi. Eu queria nessa noite convidar você a se colocar de pé, por favor. Eu queria pedir permissão ao apóstolo para orar. Queria que essa palavra, que fala com todos nós, porque eu costumo dizer que a mensagem ela fala primeiro com o pregador, com aquele que prega. Corta primeiro aqui, para depois falar aí. E eu quero pedir a Deus que todos os conselhos que foram dados possam alcançar a tua vida e possam servir de bênção para você. Que você entenda que há um propósito de Deus que você deve ter e viver o melhor desta vida. Mas é importante observar algumas coisas que são riquezas dele para a tua vida. Então guarde nesta noite, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Peça discernimento a Deus, não faça aliança com perversos. Valorize a identificação, valorize o Espírito Santo de Deus na tua vida, que Deus te identifica com o teu ser. Valorize a tua intimidade, valorize o teu ministério. Cuidado com as tuas reações. Eu queria que você também curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração neste momento. Deus, nós te louvamos pelos momentos que dedicamos, Senhor, a ouvir a tua palavra. E se tu liberaste, ó Deus, essas palavras nessa noite, eu ouvi pessoas aqui que precisavam ouvir e receber de ti este recado. Essa igreja linda, Senhor, esse ministério profundo e maravilhoso, completa 41 anos de glórias e mais glórias, Senhor, através da tua obra, de coisas que são realizadas maravilhosas. Mas eu quero te pedir, levanta aqui cada dia mais, Senhor, pessoas para estarem ao lado do teu Filho, para, Senhor, exercerem este ministério, ó Deus, mas que estejam diante de ti da maneira que tu queres. Ajuda-nos, ó Deus, a nos conduzirmos, Senhor, segundo a tua vontade, guardando o nosso coração, ó Deus, guardando as nossas vidas de sentimentos e reações que possam nos distanciar de ti. Nós queremos, Senhor, comer o melhor desta terra. Nós queremos, Senhor, aproveitar, gozar do melhor que o Senhor puder nos dar. Mas ensina-nos, ó Deus, a andarmos segundo a tua vontade e sermos fiéis a ti, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus.